Olá, bom dia, boa tarde ou até boa noite. Vamos começar a nossa aula de revisão sobre o Renascimento. Vamos começar falando sobre as características principais da escultura renascentista. Primeira, simetria. Simetria consiste em que as partes de uma escultura estejam alinhadas e divididas em partes iguais. Equilíbrio, movimento, rigor anatômico, realismo e naturalismo. O equilíbrio ele acontece da combinação entre a simetria e a proporção. O movimento se dá pela ilusão causada pelo posicionamento da escultura. Rigor anatômico consiste em ser fiel àquilo que se espera de um corpo humano. Realismo é um resultado do rigor anatômico. Naturalismo também. Música. Vamos falar sobre música renascentista. A música renascentista surgiu da necessidade de sair do universo religioso. Expressava as qualidades humanas e as ciências. Fuga. Fuga consiste em uma técnica de composição que produz uma textura específica em que duas vozes se desenvolvem, preservando um caráter rítmico e melódico individualizado. A grosso modo, poderíamos dizer que é como se dois instrumentos ou mais tocassem melodias diferenciadas, como se estivessem tocando duas músicas diferentes. Porém, essas duas melodias coexistem na mesma música. Corais de vozes. Corais de vozes. Usa-se esse termo, pois os corais eles são conjuntos. E esses conjuntos eles podem ser de diversos instrumentos, inclusive de voz, que também é um instrumento musical. Os corais podem ser de flautas, podem ser de trompetes, de trombones, enfim, de qualquer instrumento musical. E também de voz, como já falado. As composições para corais de vozes caíram no costume dos compositores renascentistas. Policorais. Policorais são peças escritas para mais de um coro. Instrumentos antigos. Observe, durante o Renascimento, os instrumentos musicais
eram bem diferentes dos atuais. Esses instrumentos são conhecidos como instrumentos antigos. Observe na imagem e veja alguns desses instrumentos, como o cromone, o trompete, que apesar de nos dias atuais ainda ter o mesmo nome, porém ele hoje em dia é bem diferente. Cervelato, a sacabucha, o alaúde e a viola. Muitos desses instrumentos são, na verdade, antepassados de instrumentos atuais. Vamos observar alguns deles. Temos aí o cromone, é um antepassado do oboé. A sacabucha é um antepassado do trombone. A viola é o antepassado do violino. E o alaúde é o instrumento antepassado do violão. Teatro. Durante o Renascimento, teremos três formas diferentes de teatro. São elas: a comédia dell'arte, a comédia erudita e o teatro elisabetano. Vamos conhecer duas delas para efeitos da nossa prova. Falaremos da comédia dell'arte e da comédia erudita.